Olá, está começando agora o programa Conexão Universitária, que visa discutir e divulgar a pesquisa científica. No programa de hoje nós vamos falar um pouco dos desafios da pesquisa universitária na cidade de São Paulo. Para isso, eu estou aqui, conto com a presença do professor Norval Baitello Júnior. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Daniel. É uma honra tê-lo aqui conosco no nosso estúdio. Né? Prazer é meu. Muito obrigado. O professor Norval Baitello Júnior é pesquisador e professor titular da pós-graduação da PUC de São Paulo, além de ser também professor convidado de várias universidades estrangeiras, como, por exemplo, São Petersburgo, na Rússia, a Universidade de Viena, na Áustria, as universidades autônomas de Barcelona e Sevilha, na Espanha, e a Universidade de Évora, em Portugal, entre elas, né, as mais importantes, e também é pesquisador do CNPq na área de Ciências da Comunicação. Nessa mesma área, ele é coordenador da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. O professor Norval Baitello Júnior é um pesquisador nato. Professor Norval, a pesquisa está no seu sangue? A pesquisa é um talento? Ou a gente consegue aprender a ser pesquisador? Tem de tudo um pouco. O que acontece é que a vida da gente vai nos conduzindo por caminhos e de repente você se vê e você está lá. A esse tipo de coisa os gregos chamavam de daimon, que é o tipo de um chamamento. Então, aí a gente acaba se aprendendo a se virar e a descobrir os caminhos. Não tem receita de bolo. O que é pesquisa nunca tem receita de bolo. Porque como a gente deve buscar a informação e o conhecimento novos, então nós temos que descobrir como chegar até isso e como e onde chegar. E professor Norval, não tem receita fixa. Então me conta um pouco a sua receita, pessoal. Quais foram os seus caminhos? Desde muito jovem, vamos dizer assim, desde a minha graduação, eu trabalhava junto com os professores da faculdade. E embora não houvesse um projeto formal de iniciação científica, eu participava sempre da pesquisa dos professores, auxiliando, buscando informações, atuando como auxiliar, redigindo, ajudando a redigir, depois ajudar nos relatórios e tal. Depois eu fui para a pós-graduação e na pós-graduação aí já recebemos inevitavelmente o rótulo de pesquisador para poder fazer uma dissertação e depois uma tese. Já no mestrado, então, já fui obrigado a fazer pesquisa e inclusive pesquisa no exterior. Eu tive que sair do Brasil para recolher material sobre o objeto que eu estava pesquisando. E no caso, especificamente, foi uma pesquisa que eu tive que fazer em Berlim, porque eu escrevia uma dissertação sobre movimentos artísticos que utilizavam a mídia, e, sobretudo a mídia impressa, jornais, cartazes, etc., nos anos 20, em Berlim. Então eu tive que ir para lá. É um bom pretexto para a gente poder viajar. E quando a gente é muito jovem, é um bom pretexto para isso. A pesquisa é um bom pretexto, é um bom motivo, aliás. E depois do mestrado, então eu fui fazer o doutorado e ganhei uma bolsa. E aí a coisa ficou séria porque eu tinha que ficar tantas horas, todos os dias, só me dedicando à pesquisa, efetivamente. Então, no exterior e em contato com grandes nomes e grandes mestres também da pesquisa, também na Alemanha, da pesquisa em comunicação. Um deles foi o precursor de uma disciplina hoje muito importante dentro da minha área, que é teoria da mídia, que foi o grande precursor, o grande desenvolvedor da teoria da mídia, e também um grande pesquisador
da comunicação, no seu sentido mais amplo, de que comunicação não é apenas jornal, rádio e TV. Comunicação começa no corpo e termina no corpo. Né? Então essa foi a grande lei que este mestre, que tem um nome estranho, claro, que é um alemão, Harry Pross, né, formulou e desenvolveu toda uma obra com mais de 50 livros publicados a respeito desta teoria ampla da comunicação. E é sobre comunicação que eu vou lhe perguntar, fazer a próxima pergunta. Como é que você avalia a pesquisa em comunicação aqui na cidade de São Paulo, ou, se quiser estender ao estado de São Paulo, né, uma vez que a FAPESP atende a todo o estado, né, é um órgão do governo do estado, e você estando lá e sendo coordenador dessa área, como é que você avalia e classifica a pesquisa em comunicação? É um lugar, digamos, privilegiado, porque eu sou obrigado a ler todos os projetos que se apresentam na FAPESP. E apenas uma parte deles, uma pequena parte, é aprovada para receber a bolsa, mas eu sou obrigado a ler todos antes que eles sejam aprovados ou reprovados. Não sou eu que aprovo ou reprovo, né? São os outros, os pares. Né? Os projetos são enviados para pareceristas e os pareceristas emitem um parecer a respeito da pesquisa, se tem qualidade, se tem metodologia, se tem, enfim, um objeto muito bem delineado e etc. E depois que vem o parecer, então é o parecer que julga quem vai receber ou não a bolsa. Então eu acabo tendo um presente de saber quase um mapa do que acontece no estado de São Paulo. E eu tenho uma boa notícia. Na minha avaliação pessoal, nós vamos muito bem na pesquisa em comunicação. E essa pesquisa vai desde projetos de iniciação científica, alunos de segundo, terceiro ano de graduação, até projetos de pós-doutorado e projetos de pesquisa regular, projetos temáticos, que são pesquisas durante 5 anos. Então, há uma grande diversidade de objetos, o que mostra que a área de comunicação vem crescendo, não é mais só os veículos, né? Então há muitos projetos, por exemplo, sobre as redes sociais, por exemplo, sobre imagem, sobre efeito e impacto das imagens, sobre ambientes socioculturais. Então, é uma pesquisa que vem se diversificando muito rapidamente. Né? Sobre animes, sobre games, então coisas que normalmente 10 anos atrás nem se falava. E além dessa diversidade da pesquisa, né, dos projetos encaminhados, há também um volume grande? Há um volume razoável dentro da grande área de ciências humanas e sociais, digamos, compatível. É uma área que demanda poucos recursos e também pede pouco. E a pesquisa também não é uma pesquisa muito cara, porque não requer aparelhos de ponta, não requer experimentos de ponta, nenhum reator nuclear, nenhum acelerador de partículas. Então, é uma pesquisa barata. E também, por isso, as instituições deveriam dar mais atenção à pesquisa na área de ciências humanas, nas quais nós temos muito ainda a fazer. Entendi. Né? Entendi. E falando agora em pesquisa, né? Pesquisa no âmbito do Brasil. A gente tem um dado aqui de que no ano de 2012 foram publicados, né, cerca de 47 mil artigos científicos em periódicos no Brasil. Isso deixaria o Brasil em 14º lugar no ranking mundial. Professor Norval, o Brasil está aquém ou além dessa posição? Quer dizer, nós temos potencial para fazer muito mais, ou essa é uma boa posição para o Brasil? Para usar um critério, talvez o critério mais simples,
Se somos a 7ª ou 8ª economia do mundo, com a possibilidade de passarmos para a 6ª ou para a 7ª, subir um degrau, é muito pequena a nossa participação na pesquisa. Existe ainda um fator agravante, que o impacto da pesquisa é uma coisa diferente da quantidade de pesquisa. E o nosso impacto também é muito baixo. O que significa, nós fazemos muita pesquisa voltada para nós próprios e que interessa pouco ao mundo. Então, precisaríamos melhorar esse impacto. Que é o que chamam de pesquisa pura, seria isso? Não, o impacto. O efeito que a pesquisa... A aplicação da pesquisa, o impacto, efeito. o efeito. Então, quem são as pessoas que leem as nossas pesquisas, os resultados das nossas pesquisas? São poucos, não é? Então, diminui ainda mais. Então, significa, se somos 14º, no impacto talvez estejamos lá pelo 20º, alguma coisa. Não é? É muito pouco. Nós temos efetivamente que voltar mais à pesquisa. Se a pesquisa é a força que impulsiona a qualidade da nossa educação, e nós sabemos que nós estamos muito mal em educação, o Brasil está muito mal em educação, é aí que nós temos que melhorar, é aí que o país precisa investir para se qualificar, para crescer e para se desenvolver. Então precisamos investir efetivamente em pesquisa. Tem um dado também em relação ao tempo de tramitação de uma patente no Brasil. Geralmente são 8 anos para se conseguir uma patente no Brasil. Esse tempo também acaba prejudicando esse impacto da pesquisa e esses resultados? Talvez prejudique, mas eu não vejo como automaticamente o fator que prejudica. O fator que mais prejudica é não estarmos fazendo pesquisas em parceria internacional. Porque pesquisa, ao contrário do que muitos acreditam, não é uma atividade solitária. A gente bebe de uma fonte e a gente é bebido por uma outra fonte, estamos dentro de uma cadeia. E na medida em que a gente constrói encadeamentos e parcerias com outras instituições, com outros colegas pesquisadores de outras nacionalidades, de outras culturas, nós automaticamente passamos a ser percebidos fora. E esse é o impacto. Entendi. Quer dizer, então a pesquisa ela é uma atividade associativa por natureza. Uma atividade associativa. Ok, nós vamos falar um pouco mais disso no próximo bloco. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Olá, estamos de volta com Conexão Universitária, um programa que visa discutir e divulgar a pesquisa universitária, a pesquisa científica. Temos hoje aqui a presença do professor Dr. Norval Baitelo Júnior. Muito obrigado novamente por estar aqui conosco, aceitar o nosso convite de vir gravar aqui no nosso estúdio, o estúdio do Canal Universitário de São Paulo. E vamos continuar com a nossa conversa. A gente estava falando a respeito da pesquisa internacional, né? E o senhor esteve pesquisando durante muitos anos na Alemanha e é professor de várias outras universidades estrangeiras. E eu queria lhe perguntar a respeito disso. Como que os países, por exemplo, a Alemanha, né, no caso, veem a pesquisa? Qual que é o propósito da pesquisa nesses países, em comparação com a concepção que se tem da pesquisa aqui no nosso país? Eu diria que a concepção fundamental da pesquisa é a mesma. É a busca de informação, de conhecimento novos. Esse é o fundamento. Agora, como
nós fazemos e como eles fazem, aí tem pequenas, significativas diferenças. A pesquisa implica, a atividade de pesquisa implica em grande persistência, teimosia e muita resistência também. Então precisa ter muita capacidade de insistir até chegar a um resultado. Mas ela também requer criatividade, requer luzes, insights, e os brasileiros são considerados muito bons nessa última parte. E precisamos aprender muito ainda nas outras partes, que é a persistência, a insistência, a teimosia, a obstinação e às vezes mesmo a obsessão. Então, talvez um dos traços negativos da personalidade do pesquisador seja a sua obsessão pelo seu tema de pesquisa. Que ao mesmo tempo é o seu grande trunfo, né? Exatamente. O nosso programa, o nosso canal é muitas vezes assistido por pais, né, desses alunos de graduação, e que ao ouvir as nossas palavras falam: poxa, eu não sabia que havia um universo talvez tão amplo assim na pesquisa, e acabam comentando isso com seus filhos. E aí eu vou fazer um pouco esse papel desse pai agora, nesse momento, até porque também sou pai, né? E perguntar, como é que a gente faz para ser pesquisador? Pois é uma ótima pergunta, e é sempre alguma coisa que os meus alunos mais jovens, sempre me fazem também, né? Como é que eu faço? Bom, em primeiro lugar, tem que se aproximar de alguém que já é pesquisador. Então a gente copia, no primeiro momento, o mestre, por assim dizer. Ele vai precisar orientar a pesquisa, então escolher um objeto, procurar o professor, e talvez seja uma das coisas que nós precisamos muito melhorar na nossa educação, no nosso sistema educacional, a quantidade de pesquisadores iniciantes. Há bolsas para isso. A FAPESP tem bolsas para isso, bolsas de iniciação científica. O CNPq dá bolsas para isso, né? As instituições, as faculdades, elas têm um fundo e elas também dão bolsas. Então, há muitas bolsas para a iniciação científica. O aluno que se destaca, normalmente é convidado pelo professor. Mas quando não é convidado pelo professor, ele tem que se convidar. Né? Chegar junto ao professor e falar assim: eu quero fazer um projeto de iniciação científica. É um projeto que dura 1 ano. Escolhe um objeto, discute, elabora o projeto, solicita a bolsa, e também é a possibilidade de se fazer um projeto sem bolsa. Sim. Né? Sim. Só com o orientador e orientando. Não conseguimos a bolsa, mas vamos fazer mesmo assim. As famosas bolsas voluntárias, né? Bolsas voluntárias. É assim que nasce um pesquisador. E é uma atividade muito gratificante para as duas partes. Para o orientador, orientar uma pessoa tão jovem, cheia de vitalidade, cheia de curiosidade, e também para o orientando descobrir esse mundo da pesquisa. É muito gratificante. Quais seriam os principais desafios para esse pesquisador? Não só o que está começando, ou que pretende começar um projeto de pesquisa, mas até mesmo para aqueles que já estão, né, ou na graduação, ou na pós-graduação, ou no pós-doc, né? Quais os desafios que se apresentam na pesquisa em comunicação, obviamente, né, para esses pesquisadores hoje? Bom, na pesquisa em geral, como a pesquisa lida com inovação, novidade, descoberta do novo, o pesquisador muito frequentemente acaba enfrentando
o preconceito daqueles que já tinham crenças diferentes e anteriores. Não é? E fica comprovado pela pesquisa que aquela crença não se sustenta, mas, como é crença, é impossível mudar. Então, nós deparamos muitas vezes com resistências por parte daquelas pessoas que seriam afetadas pelo resultado da nossa pesquisa. Na comunicação e nas ciências humanas, de um modo geral, um dos tipos de pesquisas é pesquisa de cenários. Então, por exemplo, hoje nós temos um quadro, um determinado quadro de uso de mídia, de prática de mídia no Brasil, que envolve pouca leitura, muita televisão, rádio ocasional e circunstancial, envolve internet. Já somos talvez os usuários de internet que mais tempo ficam sentados diante do computador. Segundo pesquisa, 3 horas e 40 minutos por dia. Por dia. Né? Então, é muita coisa em média para todos os brasileiros, é muita coisa. Né? Então, nós temos que fazer cenários. Significa, bom, mantendo-se esse quadro, qual vai ser o impacto daqui a 5 ou 10 anos sobre estas pessoas, sobre o seu repertório, sobre a sua prática, sobre a sua vida. Né? E os cenários implicam em um leque de possibilidades. Nunca é uma só possibilidade. O cenário mais otimista, o cenário mais pessimista. Existe também a pesquisa empírica. Vamos pesquisar o mercado, o que estão fazendo hoje os usuários de 20 a 30 anos, em relação, por exemplo, a um segmento muito crítico, é a leitura dos jornais. Né? Quantos leem jornais, quantos já liam, quantos deixaram de ler, o que leem, etc. Então, são pesquisas empíricas, e as pesquisas de cenário. E a maior dificuldade para isso é justamente mostrar que são cenários, né? E que o cenário muda no momento em que a gente atua sobre ele. Por exemplo, aqui em São Paulo a gente teve um estudo, né, do Instituto da USP, dizendo que haveria falta d'água aí nos próximos anos, até uma pesquisa financiada também pela FAPESP, né? E realmente a pesquisa estava correta, né? A pesquisa realmente apresentava um cenário pessimista, isso há um tempo atrás, né? E me parece que quanto mais esse cenário é negativo, é pior, né, para o pesquisador. E o pesquisador acaba ficando com uma imagem negativa, né, por incrível que pareça. Né? Certas pessoas não gostariam de saber aquilo que a gente descobre por meio da pesquisa. Exatamente. Ou preferiam que a gente não tivesse descoberto. Feito a pesquisa. Professor, eu queria mudar agora um pouquinho o nosso assunto, rapidamente, falar um pouco dos veículos de massa e da divulgação científica, né? O fato científico, ele muitas vezes ele não tem a natureza, né, de chamar atenção, né, ou da glamorização da notícia, aqueles famosos critérios, né, de noticiabilidade que os jornais gostam de utilizar para se dirigir aos seus leitores. Às vezes o fato científico ele não tem essas características, né? Às vezes são pequenas descobertas, não são tão bombásticas, e no entanto o jornal, os veículos de comunicação vivem disso, para atrair. Ao mesmo tempo, também, se não coloca isso, ninguém sabe direito o que está acontecendo, né? Então eu queria saber, na sua opinião, em relação à mídia, né? Ela é fiel à correta divulgação do fato científico? Temos vários graus de fidelidade e de correção. Né? Então, vamos dizer, a grande mídia de massa dá pouco espaço, mas mesmo esta vem crescentemente se voltando mais para a pesquisa científica como fonte de notícia.
Tanto que as revistas de divulgação científica para público amplo vêm crescendo internacionalmente. Né? E as revistas de divulgação científica para público restrito e, portanto, já mais especializado, também vem crescendo. Né? E nós temos um belo exemplo aqui em São Paulo, que é a revista FAPESP. Né? Uma revista altamente confiável e que trabalha com a divulgação do fato e do resultado da pesquisa científica em altíssimo nível. E também os programas de incentivo à formação de jornalistas científicos, porque o jornalista que trabalha nessa área precisa estar preparado, está muito bem preparado para entender exatamente, falar, né? Não é? Primeiro entender, para depois traduzir. Então é uma área muito importante que vem crescendo, e vai se tornar cada vez mais importante. E claro, a pesquisa científica pode ter potencial também de bombástico. Né? Então, vamos dizer, os relatórios sobre o aquecimento global são grandes alertas. Né? Os alertas feitos pela pesquisa científica a respeito do risco da energia atômica. Fukushima está aí para nos mostrar que eles não eram gratuitos. Né? Então, a mídia também vem descobrindo que esse potencial está presente na pesquisa. Perfeito. Bom, professor, o nosso tempo está, infelizmente, se esgotando. Eu queria agradecer e também que o senhor quiser fazer algumas considerações finais. O canal universitário é um canal que visa a divulgação, né, do que acontece em termos de ensino, além da pesquisa, a extensão também dentro das universidades. Então é um espaço aberto para nós, né, pesquisadores, e queria deixar essa porta aberta para todos aqueles que queiram divulgar sua pesquisa aqui no canal universitário. Agradecendo e também ouvindo as suas considerações finais a respeito desse tema. Sou eu que agradeço, Daniel, por essa oportunidade de falar com você e falar com os nossos telespectadores, muitos deles pais, como eu, como você, né? E que já têm filhos na universidade e que podem ser pesquisadores, né? Mas eu gostaria também de deixar uma mensagem especial para os dirigentes das instituições de ensino, que a pesquisa é fundamental para o alimento da aula. Não só o alimento da alma, mas o alimento da aula. Então, a qualidade do ensino vai ser tanto melhor quanto mais ela estiver fundamentada nas pesquisas realizadas pelos seus professores. Então, as instituições têm por obrigação incentivar a pesquisa dentro do seu dia a dia. Muito obrigado mais uma vez, professor. O Conexão Universitária fica por aqui e até uma próxima edição.